Olá, galera. Eu sou o Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais exercício. Resolver a equação diferencial exata. Aí vocês já ouviram tanto, já fizeram tantos tipos de EDOs, né? Aqui é exata. Como é que se resolve uma equação diferencial exata? Como é que eu verifico se uma EDO é exata? Esse aqui está pedindo para resolver ela exata, mas supondo eu gosto muito de resolver EDO pelo método exato e é bom saber se a equação é exata. É o seguinte, vocês lembram que tem a definição, lá na definição tem o quê? Tem algo assim, né? Uma parte a gente chama de m da função que está atrelada ao dx e a outra parte com sinal e tudo, tá? A gente chama de n. Então a gente tem m de x e y dx, n de x e y dy, e aí igual a zero. E o que a gente faz para dar conta disso aqui? A gente faz o seguinte para verificar se é uma EDO exata ou não. Esta m que foi derivado em x, ela foi derivada em x, a gente vai fazer o contrário. Vai fazer em y, ok? Quando eu derivar isso aqui em y, ó, eu tenho um produto de funções. Y vezes i produto de função, como é que se deriva? Deriva u, multiplica pela v, mais copia a u e multiplica pela derivada da v. Lembram disso? Então, é exatamente isso. Então, vamos lá. A derivada de 1y elevado a 1 é 1, vezes a v que continua ali, xy. Mais, aí você vai copiar a primeira, né? Porque você copia a primeira y, vai copiar, vai ficar y. E vai multiplicar pela derivada de e elevado a xy. E quando a gente derivar elevado a alguma coisa, o que a gente faz? A gente deriva essa coisa e multiplica pela função. E quando eu derivar elevado a xy, eu derivar o xy, como eu estou derivando em y, vai ficar x. X vezes quem? X vezes xy. Né? Elevado a alguma coisa. Deriva essa coisa e multiplica pela própria função. Então, o que sobrou de tudo isso aqui? Aqui eu tenho x e elevado a xy, e aqui a gente tem xy, a ordem não importa, né? Xy elevado a xy. Ok. Agora a gente vai pegar a outra, a n. Então, a derivada de n na variável que é agora x, porque a gente derivou a primeira que estava em x, agora em y, aqui está em y, vai ser em x. E vai ser o mesmo processo. Aqui é produto de funções. Então, derivada de 1x elevado a 1 é 1. Não precisa colocar, tá? Elevado a xy, certo? Ok? Mas, aí você copia a primeira e vai derivar e elevado a xy. Elevado a alguma coisa, deriva essa coisa. Quem é derivada de xy, estou derivando em x, sobra y. Pega o resultado da derivada e multiplica pela própria função. Então, elevado a xy, deriva o xy, só que está derivando em y, portanto vai sobrar x. Certo? Ou melhor, estou derivando em x, então vai sobrar y, multiplica pela própria função. E o que vai sobrar disso aqui? Ó? Isso aqui é e elevado a xy mais xy elevado a xy. E olha o que aconteceu aqui. O que aconteceu nos resultados aí? São iguais. Esses resultados aqui são iguais, certo? Essas duas aqui são iguais, na verdade, ok? Se essas duas derivadas trocadas são iguais, elas são, quer dizer, essa é uma EDO exata, perfeito? E aí a gente precisa determinar, então, isso aqui, ó. A gente quer determinar uma F maiúscula, que depende de x e y,
E lembrar que eu tenho duas variáveis, uma é variável e a outra é incógnita. Quando não está explícito aqui quem é incógnita, é sempre a y. E vai igualar a uma constante C arbitrária. Lembrar que quando a gente resolve uma EDO, a gente determina uma família de funções ou de equações. Portanto, agora a gente vai iniciar o processo de resolução dessa f. Então, aqui, nós vamos começar a resolver, a determinar a nossa f para jogar aqui, igualar a c. Como a gente determina a nossa f maiúscula? Você vai escolher qual que você quer trabalhar. Ou trabalha em x, ou trabalha em y. Para mim, tanto faz, eu vou pegar na ordem que está aqui. Então, essa daqui, eu vou integrar da seguinte maneira. Integral de y e xy dx. Então, eu vou integrar em x. E a gente acrescenta aqui um cara chamado h de y. Isso aqui é chamado função dependente de y constante. É esse o nome mesmo. Que seria o c aqui, uma constante, mas não é c nem k, é h de y. Como a gente pegou essa parte aqui que está derivada em x, aqui vai ser y. Se eu estivesse trabalhando com isto aqui em y, aqui seria h de x. E o nosso objetivo é determinar isso aqui. Como que a gente integra isso aqui? Lembrar que eu estou integrando aqui em x. Se eu estou integrando em x, isso é constante. Então, a constante continua aqui. Por quê? Porque é produto. Agora, elevado a xy. Como é que eu integro elevado a alguma coisa? É 1 sobre a derivada dessa coisa, que é isso aqui que a gente chama de coisa. Só que eu estou derivando aqui, como eu estou integrando em x, eu vou derivar isso aqui. Quando eu estou derivando aqui e estou integrando em x, então o y é constante. Então vai sobrar quem? 1 sobre y. Então vai sobrar 1 sobre a derivada disso aqui. Eu estou derivando em x, portanto o y é constante. Vezes a própria função. Quem é a função? Elevado a xy mais o nosso h de y. Ok? E isto aqui, eu vou trazer para cá, porque eu quero espaço ali. E isto aqui, a nossa f, por enquanto, vai ficar o quê? Elevado a xy mais h de y. É o que ficou ali. Por que era? Porque aqui simplifica. Certo? Então, ficou. Essa é a nossa, por enquanto, eu vou chamar aqui de um asterisco. Essa é a nossa, por enquanto, f maiúscula de xy. Mas tem coisa para fazer ainda. O que a gente vai fazer agora? Porque depois a gente vai precisar determinar quem é esse cara para substituir. Eu vou achar esse cara agora. Para começar a achar esse cara, a gente vai fazer o seguinte. Esta função que a gente acabou de integrar em x, a gente vai derivar ela em y. Nós acabamos de integrar. Vai ficar agora derivada em y. Veja que nós vamos começar a achar esse cara em y. Então, isso tudo ali que foi integrado em x, a gente vai derivar em y. E quando a gente faz isso, lembra? Elevado a alguma coisa. Como é que faz? Eu estou derivando em y. Então, se eu estou derivando em y, vai ficar quem aqui? X elevado a xy mais o h', né? Agora a gente vai substituir o d, né, por linha de y. Ok? E elevado a alguma coisa. Eu estou derivando em y, então quando eu derivar aqui vai ficar x. Então vai ficar x vezes a própria função. Feito isso, derivou, você vai fazer o seguinte. Como a gente integrou em x, a gente vai fazer o seguinte. Essa parte aqui, que a gente não mexeu ainda, ela entra aqui quando a gente derivou isso aqui em y. Então, aqui vai ficar x e elevado a xy. É claro que você faz direto quando você quiser, né?
né, fazer alguma coisa, não precisar fazer todos os passos, mas eu vou fazer todos os passos. E quando a gente faz isso, olha o que aconteceu. Quem vai ser o nosso H' de Y? Vai ser zero. Por que zero era? Porque aqui, ó, igual a isso, eu vou jogar para cá, isso vai ser cancelado. Portanto, está aqui a nossa... Ou seja, eu tenho que arrumar uma derivada para h para eu calcular a integral. Certo? Continuando ali, vou fazer aqui uma separação para, né, para eu ter aqui a divisória, certo? Ok, tá fácil? Nem tanto era. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou aqui voltar para o nosso azul. Aí, a gente precisa determinar quem é a nossa h de y. E a nossa h de y é a integral da galinha, que vai ser quem? Integral de 0 de y, porque a gente derivou em y, nem precisava, né? Mais uma constante. Lembra que quando você integra, acrescenta uma constante. Só aqui que a constante foi essa função. Mas o resto, né? Portanto, o que a gente vai ter como h de y? Porque nós precisamos da h de y, então h de y vai ser a integral da nossa galinha. Vai ficar somente C1. Por que C1 era? Ué, porque é 0 de y. 0 vezes alguma coisa é 0. E, finalmente, a gente vai chegando ao final, o que nós queríamos. Vamos pegar o asterisco, esta função aqui, que é o nosso f de xy, e vamos substituir o h de y. Então, vai ficar x elevado a xy, mais o h de y, que é C1, e vai igualar a nossa C. Vai ficar elevado a xy, esse C1 eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos C1, e olha só o que acontece. As duas são constantes, então a gente vai chamar essas duas de uma coisinha só, que vai ser o nosso K. E, finalmente, não vai dar para a gente isolar o y, vai ficar elevado a xy igual a constante. Vai ficar assim, certo? Essa é a nossa EDO exata resolvida. Todo esse processo para chegar lá. Claro que esse processo inicial de vermelho, que é para a gente verificar se é uma EDO exata, não precisa, se no exercício está escrito para você resolver a EDO exata. Isso aqui é por acaso, se tiver tudo misturado, né? Todos aqueles tipos, né, de EDO misturado, e você quer resolver, quer saber se é exata, porque você gostou de resolver pelo método exata, e sendo exata, a maioria só dá para resolver por exata. Tá ok? Então, espero que tenha gostado. Aquele abraço e sucesso nos estudos.